Olá, alunos de cálculo N1. Então, voltando, né, a continuação do que a gente estava discutindo, teste da segunda derivada, né? Então, suponha que você sabe que a derivada segunda ela é contínua na proximidade de um ponto. Então, isso vai indicar que você pode analisar a concavidade da função. E aí, nos pontos críticos, onde a concavidade é para cima, você tem um mínimo local. Já nos pontos críticos, onde a concavidade é para baixo, você tem um máximo local, né? O aspecto do gráfico pode ser de dois modos, né? Os pontos críticos, você tem retas tangentes horizontais, que é onde a derivada se anula, né? E aqui a gente está excluindo os casos onde a derivada não existe, né? Porque a gente quer analisar também a segunda derivada. E para que a segunda derivada exista, é necessário que a primeira derivada exista. Então, reta tangente horizontal junto com a concavidade para baixo, a gente tem um ponto de máximo local. Seria essa possibilidade B. Já se você tiver uma reta tangente horizontal, né, com concavidade para cima, a gente teria um mínimo local, né? Então, reta tangente horizontal é derivada zero, concavidade para baixo, derivada segunda negativa, concavidade para cima, derivada segunda positiva, né? Então, vamos usar essa tecnologia aqui para analisar vários exemplos, fazendo cálculos e usando o teste da segunda derivada, tá? Então, o primeiro exemplo aqui que eu vou ter vai ser o seguinte: examine essa função aqui, y igual a x à quarta menos 4x a 3, em relação à concavidade, aos pontos de inflexão e também aos máximos e mínimos. Então, a gente vai ter que acabar analisando os pontos críticos, né? Então, o que a gente teria nesse caso aqui é o seguinte, né? Se y é igual a x à quarta, deixa eu usar outra cor aqui para responder. Se y é igual a x à quarta menos 4x ao cubo, né? O y', derivada primeira, seria 4x ao cubo menos 3 vezes 4, 12, x ao quadrado, né? Já a derivada segunda será 4 vezes 3, 12x ao quadrado, menos 24x. E aí a gente vai ter alguns pontos relevantes, né? Então, primeiro a gente quer saber onde estão os pontos críticos. Então, os pontos críticos, nesse caso, são os pontos onde a derivada é zero. E a derivada é zero se 4x ao cubo menos 12x ao quadrado for igual a zero. Nesse caso, a gente pode colocar x quadrado em evidência. Então, x quadrado multiplica... Na verdade, a gente pode até colocar 4x quadrado em evidência, né? Então, 4x quadrado multiplica x e multiplica 3, né? De fato, perceba que isso vezes isso dá isso. 4x quadrado vezes 3 dá 12x quadrado, negativo, né? E aí, essa multiplicação dá zero, ou seja, y' é zero, se o x for zero, ou, claramente, x igual a 3 também anula a primeira derivada. Então, esses são os pontos críticos. Pontos críticos, o 0 e o 3, né? Aí agora a gente vai ver se esses pontos críticos são de máximo ou de mínimo. A segunda derivada, ela é 12x² menos 24x.
E aí, se você aplica a segunda derivada no x igual a zero, deixa eu colocar aqui, para x igual a zero, a gente teria y duas linhas igual a 12 vezes zero ao quadrado menos 24 vezes zero, que dá zero, né? Aí veja lá, o teste da segunda derivada, ele não fala nada se a segunda derivada der negativo, perdão, se der zero. Ele fala se der positivo ou negativo. Então, como ele não diz nada, a gente não pode concluir nada, tá? Então, ficamos na dúvida aqui. Depois a gente até volta a comentar sobre esse caso. Mas, se acontecer como agora, né? Veja, se a gente aplicar o x igual a 3, né? A segunda derivada, ela vai ficar 12 vezes 3 ao quadrado, menos 24 vezes 3, né? Aqui, para facilitar a vida da gente, a gente poderia pensar assim, né? Eu pensar assim, para facilitar a minha vida, 4 vezes 3, que é 12, vezes 3 quadrado. Enquanto aqui o 24 seria 4 vezes 6, né? Então, 4 vezes 6 vezes 3, né? Então, eu poderia aqui fatorar o 12, né? 4 vezes 3 ficaria multiplicado por 9 menos 6. Bom, se você está com a calculadora aí à mão, é melhor você fazer a continha. Você vai ver que isso vai dar positivo, tá? Fiz de uma maneira esquisita aqui, analisando vai dar positivo. Então, eu digo a você que a derivada no 3 é positiva, a derivada segunda. E a derivada é zero. Então, se encaixa nessa possibilidade aqui, ó. Derivada zero e derivada segunda é positiva, tá? Então, como a derivada, eu vou usar a notação do f, né? Estava evitando ela até agora, porque tinha o y. Como a derivada no 3 é zero e a derivada segunda deu positivo, então 3 é ponto de mínimo local. Então, esse é o teste da primeira derivada, tá? Perdão, da segunda derivada. Nesse caso aqui, só queria enfatizar que a gente não tem nada a concluir, porque o teste não avisa nada quando dá zero, né? Então, a gente está sem saber até o momento o que está acontecendo, né? E a questão pede ainda para você ver os máximos e mínimos, né? A gente já viu. Para ver os pontos de inflexão, que é onde a segunda derivada troca de sinal, e para ver a concavidade. Se a gente souber a concavidade, né, que é onde a segunda derivada é positiva e onde é negativa, a gente vai saber onde ela troca de sinal, que são os pontos de inflexão. Então, precisamos analisar o sinal da segunda derivada. Então, espero que nesse momento você perceba porque a gente estudou aquelas desigualdades lá no início do curso, né? A gente nessa parte está usando muito a análise do sinal de funções, né? Analisar o sinal da primeira derivada, dá para saber se a função cresce ou diminui. Analisar o sinal da segunda derivada, dá para saber se a função tem concavidade para cima ou para baixo, né? Então, vou usar a notação do f de novo, né? A gente descobriu que a segunda derivada, ela é... Cadê? Aqui. 12x² menos 24x. Que a gente pode fatorar aqui colocando 12x vezes x menos 2, né? Você vê que o 12x é um fator aqui e aqui, tá? Então, esse vezes esse dá isso, e esse vezes esse dá isso aqui, né? E aí, os pontos que zeram isso aqui é se o x for zero, ou se o x menos 2 for zero. Então, os pontos relevantes de eu
analisar é o 0 e o 2, tá? E aí eu vou saber os sinais da segunda derivada, tá? E aí você pode fazer aquela jogada de substituir um número que está menor que 0, um número entre 0 e 2 e um número maior que 2, né? Se eu substituir um número menor que 0 aqui, por exemplo, menos 1, aqui vai ficar menos 12, né, negativo, e aqui negativo. A multiplicação vai dar positiva. Então, nesse trecho aqui, a derivada segunda é positiva, tá? Então, estou dizendo a você que se o x for menor que 0, a derivada segunda é positiva. Isso implica que a concavidade é para cima. Já entre 0 e 2, a gente poderia substituir 1. Aqui ficaria 12 e aqui menos 1, negativo. Então, se o x for maior que 0, mas menor que 2, a derivada segunda, nesse caso, será negativa e a concavidade, faltou concavidade, será para baixo. E se a gente substituir um valor maior que 2, por exemplo, 10, sei lá, que daria 120, aqui daria 8. Aí 8 vezes 120 certamente é positivo. Então, se o x for maior que 2, a derivada segunda será positiva. E aí, certamente, a concavidade será para cima. Ora, no ponto 0, a concavidade mudou de para cima para baixo, né? Então, x igual a 0 é um ponto de inflexão, pois a concavidade muda. Ele é aquele ponto da curva do S, né? Estou chamando assim. E no 2 também a concavidade era para baixo e virou para cima. Então também é um ponto de inflexão. Tá? Então vamos voltar aqui, olha. Concavidade, a gente sabe os intervalos de concavidade aqui. A gente acabou de dizer que concavidade é para cima em menos infinito 0. É para baixo entre 0 e 2, no intervalo 0 e 2. E é para cima no intervalo 2 mais infinito. Pontos de inflexão, a gente achou dois, né? O 0 e o 2. E máximos e mínimos a gente achou também usando aqui a... Quer dizer, a gente achou que o 3 é um ponto de mínimo local, né? O 0, a gente não sabe, né? Porque a derivada segunda deu 0, né? Então, o teste da segunda derivada não diz nada, tá? A gente poderia analisar usando o teste da primeira derivada, né? Então, deixo o desafio aí para você voltar nos vídeos anteriores e aplicar o teste da primeira derivada para ver se na primeira derivada você consegue descobrir se é o máximo ou mínimo, né? E aí, para encerrar esse exemplo, vamos ver o gráfico lá no GeoGebra e tentar confirmar essas informações, né? X à quarta menos 4x ao cubo. Então, a gente tem y igual x elevado a 4 menos 4x ao cubo. Epa. X elevado a quarta menos 4x elevado ao cubo. Essa curvazinha aqui é o gráfico da função, né? Eu vou enfatizar mais essa porção aqui. Veja que no 0, de fato, a concavidade muda, né? Aqui, claramente, a concavidade está para cima, né? Deixa eu tentar
Vamos aqui. Concavidade para cima aqui antes do zero, para baixo depois do zero. Então a concavidade muda, tá? E aí o zero não é nem ponto de máximo nem de mínimo, né? A gente estava nessa dúvida. Agora a gente vê usando essa plotagem, né? E o ponto 3, né? Que é esse ponto aqui, né? Não está marcado aqui, mas... Bom, agora dá para ver ele aqui na visualização, tá? O ponto mais baixo ali no gráfico, tá? É um mínimo local, né? De fato é um mínimo global, tá? E a partir aqui do... nesse intervalo aqui entre 0 e 2, né? Aqui tá bem sutil também, né? Veja. A concavidade aqui tá para cima, aqui ele tá curvando para baixo, né? Concorda? O gráfico nesse trecho está curvando para baixo. Já que ele está curvando para cima. Então ele deve mudar de concavidade em algum momento do intervalo, que é justamente nesse ponto aqui, ó. Então ele está curvando assim, depois ele fica curvando assim. Então se a gente conseguisse fazer eu acho que eu não vou conseguir fazer uma escala aqui. Não consigo. Esse aqui seria uma espécie de S, tá? O gráfico vem assim, curvando para baixo, depois ele vai curvar para cima, tá? Então esse é um ponto de inflexão, ok? Bom, vamos fazer mais exemplos. Eu não vou mais, para a gente ganhar um tempinho, eu não vou mais colocar enunciado, né? Eu vou só fazendo o mesmo estudo, mudando de função, tá? Então a gente quer saber concavidade, ponto de inflexão e máximos e mínimos usando o teste da segunda derivada. Só um comentário, né, ainda sobre esse exemplo, veja que aqui a gente não concluiu que esse não era nem máximo nem mínimo. A gente disse que não sabia, tá? Lá no gráfico a gente viu que não era, mas pela conta aqui da gente não daria para saber. Poderia acontecer de ser um máximo ou mínimo, tá? Veja, o teste diz assim: se a segunda derivada for positiva, então tem um mínimo. Mas ele não diz que se for zero, não tem. Tá? Ele diz se tiver, se for positivo, é o mínimo. Mas ele não está desmentindo que se não for positivo, não é mínimo. Ele só está afirmando as coisas para um lado. Tá? Então, cuidado para não afirmar nenhuma informação com a segunda derivada se ela der zero. Ok? Bom, então, novamente, né, só dizendo, a gente vai estudar concavidade, flexão, máximos e mínimos usando esse teste. Eu não vou colocar mais o enunciado, vou colocar só a função para a gente ir ganhando um tempinho. Então, agora eu quero essa função aqui. F de x igual a 12 mais 2x² menos x à quarta. Então, vamos lá. Se a gente fizer a primeira derivada, vai dar 4x menos 4x ao cubo. Daí, se a gente fizer a segunda derivada, vai dar 4 menos 12x². E aí, claramente, a segunda derivada, ela dá zero se 4 menos 12x² for zero, né? E aí a gente pode resolver. O 4 é 12x². Aí divide 4 por 12 é x². Então, x², simplificando 4 por 12 é 1/3. Então, o x é mais ou menos a raiz de 1/3, que é mais ou menos 1/raiz de 3. Né? Se você é daquelas pessoas que gostam de racionalizar o denominador, então isso aqui se tornaria mais ou menos raiz de 3/3. Tá? Esses são pontos que anulam a derivada segunda. Né?
A gente pode dizer mais ainda, a gente pode dizer o sinal da derivada segunda, ou da segunda derivada. Eu fico sem saber como usar a nomenclatura, porque tem livros que falam segunda derivada e tem livros que falam derivada segunda. Bom, a gente quer saber o sinal dela, né? A gente sabe que no ponto menos raiz de 3 sobre 3 e no raiz de 3 sobre 3, a derivada segunda se anula, né? Se a gente colocar um número entre esses dois, né? Um é negativo, outro é positivo. A gente poderia jogar o zero. A gente vê que anula. Perdão. Que anula essa partezinha aqui. E aí sobra o 4, né? Então, a derivada segunda calculada no zero dá positiva, claramente, tá? Então, a derivada segunda é positiva aqui. E aí a gente teria um intervalo de concavidade para cima. Enquanto que nesse intervalo aqui, por exemplo, se a gente colocar um número menor que menos raiz de 3 sobre 3, né? Isso aqui claramente, raiz de 3 sobre 3 é um número que é menor que 1, né? 1 está lá para frente e está aqui para trás o menos 1, né? Então a gente poderia jogar 1 e menos 1 para testar. Se eu jogo o valor 1 aqui, daria 4 menos 12. E se eu jogo menos 1, também daria 4 menos 12. Então, seria menos 8. Então, certamente, a segunda derivada é negativa nesse trecho aqui menor que isso. E é negativa nesse trecho aqui. Tá? Então, só confirmando, né? Aqui eu joguei o valor menos 1 para saber o sinal. Aqui eu joguei o valor 1 para saber o sinal. E aqui eu joguei o valor 0 para saber o sinal, né? Nessa função, na segunda derivada, tá? E aí esses pontos aqui são os pontos onde ela se anula, né? Então, aqui você troca de negativo para positivo e aqui você troca de positivo para negativo, né? Então, a gente pode agora afirmar várias coisas, né? A gente pode dizer que no intervalo menos infinito até menos raiz de 3 sobre 3, a derivada segunda ela é negativa, então a concavidade é para baixo, né? Nesse ponto a concavidade muda, então é um ponto de inflexão. No intervalo menos raiz de 3 sobre 3 até raiz de 3 sobre 3, a derivada segunda é positiva, né? Concavidade para cima. No raiz de 3 sobre 3, a concavidade muda, né? De positiva, perdão, de para cima para baixo, né? Derivada segunda muda de sinal de positivo para negativo. Então, esse cara é um ponto de inflexão. Epa. E no intervalo de raiz de 3 sobre 3 até mais infinito, a gente teria a derivada segunda negativa e, portanto, teria uma concavidade para baixo, né? Bom, então aí a gente analisou concavidade, pontos de inflexão e aí faltou saber os máximos e mínimos, né? Então vamos tentar ver isso. Agora lembre que para isso a gente precisa saber os pontos críticos, né? Aí vamos pegar a derivada, né? E não a segunda derivada, a derivada. Essa expressão aqui, tá? Então deixa eu copiá-la lá embaixo.
Como a derivada é isso, então, deixa eu mudar para o azul de novo. Então, a derivada se anular, né? Isso aqui são os pontos críticos, onde a gente pode localizar os máximos e mínimos. Então, a derivada dá zero. Isso quer dizer que 4x menos 4x ao cubo é zero. E aí a gente pode colocar o 4x em evidência, que multiplica x menos x quadrado. Epa, multiplica 1 menos x quadrado, tá? Ah, só um comentário aleatório aqui passando aqui, né? Tem gente que vai fazer essa conta aqui e faz assim, né? 4x igual a 4x ao cubo. Aí vai e cancela aqui, né? Aí você sobraria 1 e aqui sobraria x quadrado. E aí você tira a raiz e descobre que o x é mais ou menos 1, né? No momento que você corta 4x, você está assumindo que ele não é zero, que você está dividindo por ele. Mas o zero claramente é uma solução aqui. Então, quando você simplifica, você pode perder essa solução de vista, né? Então, por isso que é mais interessante colocar em evidência. Porque aqui claramente a gente tem a percepção de que se essa multiplicação dá zero, ou 4x é zero, x igual a zero, né? Ou então 1 menos x2 é zero, né? Se eu dividir as duas possibilidades, 4x é zero, que implica x igual a zero, ou 1 menos x2 é zero, o que implica x igual a mais ou menos 1, tá? Aí, o que acontece? Se o x é zero, quando a gente calcular a segunda derivada no zero, né? Aí vê só, o zero estava nesse intervalo aqui, a gente já sabia. Calculou a segunda derivada nele e viu que deu positiva, né? A concavidade é para cima. Então, a gente tem um mínimo local, né? De fato, se você calcular essa segunda derivada no zero, dá positiva, né? Então, se x igual a zero, a derivada segunda é o 4, que é positivo. Então, zero é x igual a zero. X igual a zero é ponto de mínimo local. Se a gente calcular a segunda derivada no 1, né? Lembra que a gente até destacou aqui nos sinais o 1, né? No 1 aqui. No 1, a derivada segunda é negativa, né? De fato, se você joga aqui, dá menos 8, né? Então, a segunda derivada no 1 é 4 menos 12 vezes 1 ao quadrado, que é menos 8, que é negativo. Então, esse ponto x igual a 1 é um ponto de máximo local. E também no menos 1 vai acontecer praticamente a mesma coisa, né? Veja só, no menos 1 a derivada segunda é negativa. Esse é o sinal da segunda derivada, ela é negativa. Se você calcula a função no menos 1, a segunda derivada no menos 1 dá menos 8. Também. Aqui eu escrevi infinito, não sei porquê. Que loucura. Dá menos 8, que é negativo. Então, x igual a menos 1. X igual a menos 1 é um ponto de máximo local. Então, a gente descobriu aqui os máximos e mínimos locais. Tem que ser, primeiramente, ponto crítico, né? A gente também descobriu os intervalos de concavidade e também descobriu os pontos de inflexão, tá? Bom, então vamos para o exemplo 3,
No exemplo 3, a gente poderia analisar uma função que já é conhecida, a gente pode até fazer o gráfico dela, novamente, né? A função cosseno. A gente já sabe aqui o que acontece, mas vamos analisar, tendo em vista isso que a gente aprendeu sobre concavidade e o teste da segunda derivada. Então, o que acontece aqui é o seguinte, né? A derivada do cosseno é menos o seno, enquanto que a derivada do seno é o cosseno, né? Então, se eu derivo menos seno, dá menos cosseno. Então, a derivada se eu derivo cosseno duas vezes, cai em menos cosseno, né? E aí a gente vê que a derivada segunda é zero quando menos o cosseno é zero, né? Ou seja, isso quer dizer que o próprio cosseno é zero, né? Se a gente lembrar do ciclo, né? O cosseno é zero nesses pontos aqui, que são os múltiplos ímpares de π sobre 2, né? Então, cosseno de x é zero se o x for do tipo um múltiplo ímpar do π sobre 2, né? Onde n é um inteiro. E aí, nesses pontos aí, né, aqui é o eixo do cosseno, aqui é o eixo do seno. E aí, nesses pontos é onde a concavidade pode mudar, né? E aí você tem intervalos, por exemplo, se a gente pensa aqui, né, vamos pensar aqui, por exemplo, entre menos π sobre 2 e π sobre 2, né? O cosseno você vai estar em ângulos nesse trecho aqui. E aí o cosseno será positivo, portanto a derivada segunda, que é menos cosseno, será negativo. Então eu estou dizendo assim a você, entre menos π sobre 2 e π sobre 2, a derivada segunda ela é negativa, né, porque o cosseno é positivo, e a derivada segunda é menos cosseno, e aí a concavidade para baixo, né? Vou abreviar assim, concavidade para baixo, tá? E aí quando você passa aqui e chega de novo nesse ponto, você vai estar no 3π sobre 2 e aqui vai estar no 5π sobre 2, né? E aí você teria novamente essa mesma coisa. Então, no intervalo entre 3π sobre 2 e 5π sobre 2, você teria a mesma situação, né? Ah, apesar aqui que eu poderia usar um pouco da inteligência, né, de saber que o gráfico repete, né? Então, ao invés de ficar repetindo esse argumento, eu vou fazer só para dois intervalos, tá? Porque senão vai ficar muito repetitivo. Já, por exemplo, nesse trecho aqui, que seria entre π sobre 2 e 3π sobre 2, o cosseno é negativo. Portanto, menos o cosseno seria positivo, né? Então, a segunda derivada seria positiva e a concavidade seria para cima, né? E aí também, se você vai dando voltas aqui, né? O que é acrescentar ângulos de 2π nesses ângulos, né? Por exemplo, se a gente pensa no trecho entre 5π sobre 2 e 7π sobre 2, você também teria a segunda derivada positiva e, portanto, a concavidade seria para cima, né? E nesses pontos aqui que estão destacados como extremos do intervalo, eles são todos pontos de inflexão, né? Porque a concavidade muda nele, né? Pontos de inflexão, tá? A gente já sabe disso meio que de antes, né? A gente sabe
desenhar o gráfico do cosseno, né? Vamos relembrar ele aqui mais uma vez. Se a gente pensar que aqui é o 1 e aqui é o menos 1, o gráfico do cosseno ele é algo assim, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Cosseno de 0 é 1. Epa. Deixa eu ver se... Bom. Se vai ficar bom. É. Razoável. Então, o cosseno é assim, né? Aí você tem esses intervalos aqui, né? Por exemplo, aqui é o menos π sobre 2. Né? O cosseno se anula em menos 90 e o cosseno se anula... repetindo, aqui é o menos π sobre 2 e aqui é o π sobre 2. O cosseno se anula nesses pontos, né? Aí veja que entre menos π sobre 2 e π sobre 2, a derivada segunda é negativa e a concavidade é para baixo, né? O que a gente já está percebendo nesse trecho aqui. Tá? Já, por exemplo, se você pegar do π sobre 2 até o... Né, esse ponto aqui seria o π, e esse aqui seria o 3π sobre 2, aí você teria esse intervalozinho aqui, ó, onde a concavidade é para cima, né? Que é o que a gente está vendo aqui. E aí você vai analisando e vendo que a concavidade muda desse jeito, né? Esses pontos aqui do eixo são pontos onde a derivada segunda troca de sinal, né? A gente claramente vê aqui no π sobre 2 ela era negativa, depois se tornou positiva. No 3π sobre 2 ela era negativa depois e positiva antes, também troca de sinal e assim vai. Então esses pontos pretos são todos pontos de inflexão. E você tem intervalos de concavidade desse tipo, que são um pouquinho mais complicados, né? Tá? Vamos mais, esse seria o exemplo 3. Exemplo 4. A gente tem, deixa eu pensar aqui, a gente pensar na função arco-tangente, né? Não sei se você vai lembrar da derivada, mas a derivada da função arco-tangente a gente fez quando falou de derivação derivação implícita, né? Acredito. Ou foi derivação implícita ou derivação logarítmica, mas acho que foi derivação implícita. Então, a gente tem a derivada da função arcotangente como sendo 1 sobre 1 mais x quadrado. Essa é a derivada da função arcotangente. E aí, se a gente fizer a derivada segunda, né? Na verdade, para fazer a derivada segunda, seria melhor entender isso desse modo, porque aí a gente usa a regra da cadeia. Então, a derivada segunda seria menos 1 vezes 1 mais x quadrado elevado a menos 2 vezes 2x, que a gente transforma em menos 2x sobre 1 mais x quadrado elevado ao quadrado. Essa parte aqui de baixo certamente positivo, né? Denominador positivo. E claramente o que acontece aqui é o seguinte, né? Se o x for menor que zero, essa parte vai ser positiva, né? Por conta do menos. Então, menos o x, que é negativo, aí vai dar positivo. Então, a derivada segunda dá positiva.
e a concavidade vai ser para cima. Já se o x for maior que zero, a derivada segunda é negativa e a concavidade é para baixo, né? E no x igual a zero, a concavidade muda. E aí você tem um ponto de inflexão. Né? E como a derivada, né, isso aqui é sempre diferente de zero, você não tem pontos críticos. Então também não há como você pensar em máximos ou mínimos nesse caso, tá? Bom, para finalizar o vídeo, vamos pensar numa distinção interessante entre o teste da primeira derivada e o teste da segunda derivada, né? Então, digamos assim, comparando os testes da primeira derivada e segunda derivada. Então, vamos pensar na função f de x igual a x elevado a 4. Tá? E eu vou fazer as contas aqui. Em algum momento eu vou pensar nas duas considerações. A derivada aqui seria 4x o cubo, né? Aí a gente pode dividir aqui os caminhos, tá? Se a gente vai para o teste da primeira derivada, vai acontecer o seguinte. Então, para o teste da primeira derivada, a gente vai analisar o seguinte, né? Se a gente vê aqui para x positivo, essa primeira derivada dá positivo, né? Então, peraí, né? Falta um... Bom, deixa eu voltar aqui um pouco a ideia. Se a derivada for zero, isso quer dizer que 4x o cubo é zero. Isso quer dizer que x é zero, né? E aí, se a gente vai para o teste da primeira derivada, aí a gente vai analisar o sinal da primeira derivada, né? Então, se o x for negativo, isso dá negativo, né? Então, vamos colocar assim, em menos infinito até zero, né? Ou seja, no x negativo, a derivada primeira, ela é negativa, tá? E do zero para frente, certamente isso dá positivo. Então, a derivada é positiva. Então, em zero, em x igual a zero, troca o sinal de menos para mais. E aí você tem né? Lembre, é como se o gráfico estivesse descendo, depois ele começa subindo. Então, x igual a zero é mínimo local. Então, esse é o teste da primeira derivada. A gente analisa o sinal da primeira derivada antes e depois do ponto crítico, né? Já se a gente faz o teste da segunda derivada, aí o que vai acontecer é o seguinte, a gente deriva de novo, vai ficar 12x ao quadrado, a gente aplica a segunda derivada no ponto crítico, que é zero. E aí vai zerar. E aí não há informação aqui. Tá? Então esse teste aqui ele é mais rápido, né? Por exemplo, se tivesse dado positivo, seria mínimo local.
Se tivesse dado negativo, seria máximo local. Mas quando dá zero, você fica sem informação. Enquanto que o teste da primeira derivada, ele é um pouquinho mais complicado, porque você tem que ficar analisando sinais, mas você sempre tem a resposta, tá? Então, geralmente o teste da primeira derivada, ele é mais longo para aplicar, mas ele sempre dá informação. O teste da segunda derivada é mais rápido, mas nem sempre vai te dar informação, né? E aí, se for só localizar o máximo ou o mínimo, você escolhe qual deles usar, né? E aí você poderia, por exemplo, tentar o da segunda derivada, se você achar que ele falhou, né? Então você volta para o da primeira derivada. Agora, sempre leia os enunciados da questão, que às vezes as questões pedem que você aplique um teste específico, tá? Um outro exemplo, comparando essas duas distinções, é o seguinte. Se a gente tivesse essa função f de x igual a 1 sobre x elevado a 1/3, né? Que é 1 menos a raiz cúbica do x, né? Aí veja, se você deriva, a derivada primeira fica, aqui a derivada é zero, então fica menos 1/3 x elevado a 1/3 menos 1, que são menos 2/3. Então fica menos 1 sobre x, perdão, sobre 3 vezes x elevado a 2 sobre 3. E aí seria menos 1, 3 vezes a raiz cúbica de x ao quadrado, né? Como isso aqui dá positivo, essa raiz dá positivo, então isso aqui será sempre negativo. E aí você também descobre que a derivada não muda de sinal. A derivada não muda de sinal. Então você sabe que não há máximo ou mínimo, né? Ah, claro, né? A derivada não muda de sinal e os pontos críticos nesse caso são os pontos onde a derivada não existe, né? Que nesse caso, claramente, se a gente colocar o zero, no zero você teria um problema nessa forma, né? A derivada não existe se o x igual a zero. Então, zero é um ponto crítico, mas a derivada não muda de sinal nele, tá? Então, não é nem máximo nem mínimo. Tá? Já o caso da segunda derivada, a gente pode até calcular a segunda derivada, mas como a primeira derivada não existe no x igual a zero, a segunda derivada não existirá. E aí a gente não consegue calcular ela no zero, porque ela não existirá no zero. Então o teste da segunda derivada aqui não se aplica de jeito nenhum, nem para, digamos, nem para ficar sem informação, né? Então a gente teria esses dois casos, né? Que é o seguinte, se você aplicar o teste da segunda derivada e der zero, você não tem informação, ou quando ele não se aplica, né? E aí, por exemplo, nesse caso aqui ele não se aplica porque você não tem derivada no ponto crítico, e aí não pode ter a segunda derivada. Então não dá para saber nada pelo teste da segunda derivada, que ele nem se aplica. Então pode ser que ele se aplique e não dê informação, e pode ser que ele não se aplique. Mas aqui certamente a derivada, o teste da primeira derivada dá informação, né? Já que a derivada é sempre negativa, a função é sempre decrescente, e aí você vê que o zero não é nem máximo nem mínimo, tá? Veja que o zero está no domínio dessa função, tá?
e o domínio dessa função aos reais, né? Então, ele se encaixa naquela definição de máximo ou mínimo local, tá? E aí, para finalizar, vamos ver o gráfico dessa função, para a gente ter essa certeza, né? Aqui a gente tem y igual a 1 menos x elevado a 1 dividido por 3. Pronto, esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, tá? Então, você vê aqui o gráfico sempre decrescente, né? Você poderia até falar em concavidade, né? Que a concavidade está para baixo, que está para cima, você podia analisar isso, né? Mas perceba que nesse ponto aqui, x igual a zero, né? A reta tangente seria vertical, portanto, você não tem derivada, né? E veja que não é nem máximo nem mínimo, já que o gráfico continua descendo sempre. E o teste da segunda derivada não se aplicaria, tá? Então, o teste da segunda derivada, em suma, ele é mais rápido, mas em geral ele pode ter uns casos onde ele não dê informação, ok? Então é isso. Ficamos por aqui. Espero que você estude bastante. Valeu!